Há uma terra onde o tempo caminha devagar, mas onde histórias correm como rios, esculpindo montanhas e almas. Os Apalaches, um território de contrastes e mistérios. Nas colinas do Alabama ao Canadá, essa imensa cordilheira não é apenas um marco geológico. Ela é o coração pulsante de culturas ancestrais, lutas pela sobrevivência e um equilíbrio delicado entre o homem e a natureza. Por séculos, estas montanhas acolheram povos nativos que dançavam ao som dos ventos, pioneiros que buscavam liberdade e esperança, e mineradores que desafiavam suas profundezas em busca de riqueza. Mas essa terra esconde segredos. Sob o manto das florestas ecoam sussurros de tragédias, revoluções e mitos. Bem-vindos aos Apalaches, um encontro entre o passado e o presente, entre lenda e realidade. O nome Apalaches provém de uma das tribos locais, os Apalachitas. Ela é citada em um manuscrito escrito pelo huguenote francês Charles de Rochefort. O livro tem como foco o Caribe e a história do povo nativo. Após insinuar que o nome Caribe provém do próprio povo nativo e não de uma nomenclatura espanhola, somos apresentados ao relato da expulsão desses povos da América do Norte, onde teriam se originado, por um povo chamado Apalachita, cuja religião era voltada ao sol e possuía complexos rituais voltados ao enterro de seus líderes. Em Birmingham, Alabama, encontramos as mais antigas evidências de transformação de cavernas em habitações, enquanto no Red River Gorge, Kentucky, centenas de cavernas que foram usadas como morada pelos primeiros povos que chegaram aos Apalaches. De forma sucessiva, nasce a cultura Hopewell. O nome foi dado por pesquisadores do tema. A característica dessa cultura, que nasceu no sul de Ohio, é de uma extensa teia comercial que passa por Illinois, West Virginia, Kentucky, Tennessee e além. O detalhe que mais chama a atenção na Hopewell é o complexo mercado de produtos voltados a cerimônias funerárias. Itens como moldes de cobre e ferro, colares, armaduras, capacetes com ossadas de chifres feitas de bronze, anéis, bijuterias, colares de pérolas, facas de obsidiana, conchas e dentes de jacaré são alguns dos diversos itens demandados para esses rituais. Estes itens provinham de diversos lugares, muitas vezes extremamente distantes do local da escavação. Entretanto, esta cultura encontrou seu fim por volta dos anos 1200 ou 1300. Os pesquisadores destacam que, com o crescimento populacional, a demanda por esses produtos aumentou de tal forma que não era mais possível atender a todos. Com a falta de itens cerimoniários, a violência explodiu entre as tribos que antes faziam parte do sistema Hopewell. Desta forma, a guerra transbordou entre as tribos. A forma cultural que se sucedeu foi chamada de cultura Mississippian, uma tradição de conflitos que inspirou a criação de vilas mais complexas, com muros. Os maiores expoentes da tradição Mississippi são os povos Cherokee, Creek e Choctaw. Os Cherokees se destacam por sua dedicação à agricultura e comércio com diversos povos com linhas comerciais de distâncias expressivas. Quando os europeus chegaram nestas montanhas, os Cherokees dominavam o sul dos Apalaches. O que parece, segundo estudiosos, é que existia uma confederação que entrou em colapso na região. Os Cherokees tinham como inimigo os Creeks, Catawbas e Chickasaws. Estes povos, apesar de possuírem uma cultura arquitetônica voltada aos seus templos religiosos parecidas, apresentavam diferentes línguas, portanto, são diferentes povos entre si. Os Cherokees chamam a si mesmos de Aniuia, que significa os principais. É provável que eles faziam parte dos povos Iroquees, migrando do norte para a região sul dos Apalaches. Esta teoria se deve ao fato dos Cherokees
possuírem uma língua iroquesa, enquanto acreditam que seu lugar de origem é Kituwa, localizado no que hoje é o Condado de Swain, Carolina do Norte, de onde seu povo cresceu tanto que precisou encontrar terras melhores para plantar. O estilo de guerra Cherokee é algo voltado majoritariamente aos homens. As causas dos conflitos são percepções de insultos ou por vingança. Entretanto, os Cherokees não acreditam em uma guerra de longo prazo, mas voltada a um assalto em um local demarcado. Os Cherokees controlavam firmemente o sul dos Apalaches. Seus principais rivais eram os Catawbas, localizados na Carolina Piedmont, e os poderosos Creeks, no que hoje é a divisão entre a Geórgia e o Alabama. Povos algonquianos migraram e desafiaram o controle Cherokee no norte, onde hoje são os estados da Pensilvânia, West Virginia e Virgínia. O local havia se tornado um paraíso para os povos nativos. Entretanto, ficava entre a rota comercial dos Cherokees com os iroqueses. Esse efeito migratório no que hoje é o estado de Nova York criou a Covenant Chain, uma aliança entre as tribos iroquesas em conjunto com outras tribos menores. Com os britânicos, essa aliança duraria até 1730, quando foi quebrada pelo avanço das terras dos filhos de William Penn. Um dos grandes eventos da história do povo Iroquois foi a criação da Confederação. O ano era 1570, quando o profeta Deganauida estabeleceu a grande paz entre as nações Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga e Sêneca. O profeta teve um sonho onde um grande sobreiro alcança os céus e chega até as mãos do mestre da vida. As raízes das árvores são as 5 nações iroquesas. Tal sonho se tornou realidade através do trabalho de um estadista, Mohawk chamado Hiawatha. Sua insistência na criação da confederação levaram ao exílio. Entretanto, ele começou a viajar entre as 5 nações, onde conseguiu estabelecer a constituição não escrita do que viria a ser o Grande Concílio, que decidia as ações da confederação diante da guerra. A confederação se torna a força militar mais importante do norte do Apalache. O governador inglês de Nova York, Cadwallader Colden, grande admirador dos iroqueses, escreveu: "Fui informado por velhos na Nova Inglaterra que se lembram da época em que os Mohawks fizeram guerra contra seus índios, que assim que um único Mohawk era descoberto no país, seus índios levantavam um grito de colina em colina: Mohawk, um Mohawk! Ao que todos eles fugiam como ovelhas diante de lobos, sem tentar fazer a menor resistência, quaisquer que fossem as probabilidades do seu lado." Antes da chegada dos europeus e durante a colonização, tribos que não faziam parte da Covenant Chain foram completamente dizimadas. Durante a chegada dos europeus, a Confederação Iroquesa e os Cherokees se encontravam em diversos combates de escaramuça pelos Apalaches. A principal plantação dos povos nativos deste lado oriental dos Estados Unidos é o milho. É citado em relatos grandes plantações de milho nas regiões onde Cherokees e Iroqueses habitavam. O que se pode observar de diferença entre as nações é que enquanto os Iroquees se voltavam principalmente para campanhas militares contra outras tribos e estabelecimento de rotas comerciais, os Cherokees se preocupavam em especialização na produção de arte e arquitetura. Ambas as tradições iroquesas e Cherokees são matrilíneas. A mulher serve como líder de assuntos internos voltados à agricultura, arranjo econômico e educação dos filhos, enquanto os homens são responsáveis pela caça, diplomacia e guerra contra outras tribos. Os homens Cherokees passam a maior parte do tempo fiscalizando nações tributárias. Entretanto, com o surgimento do comércio de peles, os homens foram tomando cada vez mais espaço dentro do sistema governamental interno e minando a influência feminina nas políticas internas da Confederação. Com a chegada dos europeus,
Em 1680, na região, a demanda por peles explode. Os índios começam a adentrar cada vez mais as florestas e montanhas Apalaches. Rivalidades antigas entre tribos escalam. Finalmente, ocorre uma grande invasão no sul dos Apalaches, região controlada outrora pelos Cherokees, de Creeks e outras tribos, tornando os conflitos no sul, com a chegada de armas de fogo ainda mais brutais. Tribos como os Powhatan, da Virgínia, descreveram os europeus como inimigos potenciais ou poderosos aliados. Diante das riquezas oferecidas pelos europeus, a caça tomou o lugar de outras atividades comerciais. Quando o conquistador espanhol Hernando de Soto liderou um grupo de centenas de aventureiros, soldados, escravos e tribos aliadas da Flórida espanhola em uma marcha em direção à Geórgia e à Carolina do Sul, passando também pelo rio Mississippi e por diversas tribos, como os Apalachitas, Ocate, Chauques, até marchar para o norte e chegar no interior do Apalache, onde encontraram mais tribos. Segundo Charles Hudson, a expedição de Soto deixou uma trilha de pilhagem e destruição de vilas onde passavam. Os guias nativos eram executados em caso de conflito entre as partes, até a captura de uma chefe, Cofitachek, conhecida como Lady Cofitachek, que os levou ainda mais às profundezas das montanhas Apalaches, até Blue Ridge. A chegada deste conquistador trouxe também algo que não era tão comum nas grandes altitudes das montanhas: doenças. Nos anos posteriores, a situação foi elevada com a chegada de grandes grupos colonizadores de holandeses, ingleses e franceses. As tribos caíram vítimas de doenças como varíola, sífilis, gonorreia, tuberculose, malária, entre outras. E assim, um novo jogador entra no cenário da América do Norte: os europeus.